do Estado de Sergipe. Você está com a palavra. Posso, tendo a mesma sustentação, eu posso fazer um resumo, presidente? Pois não, claro. Não dispensa de jeito nenhum a presença. Essa ação direta foi proposta pela AMB contra o inciso 4 do artigo 32 da Lei Sergipana 4.122, senhor presidente. A lei é de 97, porém essa ação foi ajuizada o ano passado. O que se contém nela é a disposição de que, além das prerrogativas dos policiais civis sergipanos, contidos no Estatuto dos Policiais Civis de Carreira e dos servidores públicos sergipanos, entre outras prerrogativas, haveria a de o policial civil de carreira ouvir como testemunha ou ofendido, em qualquer processo ou inquérito, em dia, horário e local, ajustados com a autoridade competente. A entidade alega que esta matéria de direito processual, razão pela qual estaria incorrendo em inconstitucionalidade, por contrariedade ao artigo 21, inciso 1 da Constituição. Eu adotei o rito do artigo 12 da Lei 98/68, ouvi a Assembleia Legislativa, que em 3 ou 4 parágrafos, tão somente registrou que sim, ela fez a lei, sim, a lei trata deste assunto. Ouvi a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República, ambas no sentido de que realmente haveria inconstitucionalidade, pelo que se pronunciam no sentido da procedência da ação. Este é o brevíssimo e singelo relatório, até pela singeleza da questão, senhor presidente. Senhor presidente, eminentes ministras, egrégio tribunal, a constatação também é brevíssima. O legislador federal enumerou no artigo 221 do Código de Processo Penal as autoridades detentoras da prerrogativa de ser ouvido mediante prévio ajuste de dia, hora e local em processo de natureza penal. O Estado de Sergipe entendeu que poderia estender essa prerrogativa também aos delegados de polícia, o que fez por meio da lei estadual impugnada nessa ação. Não observou a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, previsto no artigo 22, inciso 1 da Constituição, fato esse que configura a usurpação da competência da União e a inconstitucionalidade formal da lei impugnada. Então, com essas brevíssimas considerações, registrando que há precedentes, pede a procedência da ação. Muito obrigado. Eu não posso deixar de relevar o poder de síntese de Vossa Excelência e da eminente ministra relatora, que eu retorno a palavra. Senhor presidente, eu estou encaminhando votação no sentido da procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade do inciso 4 do artigo 32 da Lei Sergipana 4.122, exatamente na esteira dos precedentes e da doutrina, que estão contidos no meu voto. Deixo de ler porque a matéria é repetida neste Supremo Tribunal. Como foi lembrado pelo ilustre advogado, trata-se de matéria que é cuidada exatamente pela legislação processual penal, artigo 221 do nosso Código, razão pela qual eu estou encaminhando votação no sentido da procedência. A eminente ministra relatora, julgação procedente. Declare. Presidente. Pois não. Claro. E devo lançá-la para me manter fiel ao que venho sustentando quanto à legitimação das associações para o ajuizamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Nós temos um tema que não vejo uma ligação maior, tema tratado na lei atacada, uma ligação maior com a representação em si da Associação dos Magistrados Brasileiros. Impugna a associação um diploma local do Estado de Sergipe que versa uma prerrogativa e, direi em passo seguinte, um verdadeiro privilégio relativamente aos delegados de polícia. Mas não se faz em jogo aqui interesse em si do segmento representado pela associação, porque não posso vislumbrar interesse desse segmento quanto a uma disciplina normativa que não diz respeito a direitos dele próprio, do segmento. Ou seja, eu assento que, no caso,
os magistrados representados pela Associação dos Magistrados Brasileiros não têm interesse em impugnar uma norma de procedimento, quanto à oitiva de delegados da polícia, delegado de polícia de carreira. Por isso, para estar em paz com o que eu venho sustentando, né, eu suscito a preliminar de inadmissibilidade. Por falta de pertinência temática, a espécie seria diversa se, ao invés da associação, tivéssemos um partido político, tivéssemos mesmo o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem um papel em prol da sociedade em geral, de atuação em prol da sociedade em geral. Peço vênia para suscitar a preliminar de não conhecimento da DIR. Presidente, eu gostaria... Eu ouço a eminente ministra relatora, depois escolherei a outra matéria conhecida. Sim. Eu agradeço até ao ministro Marco Aurélio, porque, como eu fiz um resumo brevíssimo da matéria, eu, no meu voto, senhor ministro, cuidei especificamente da legitimidade da AMB neste caso e superei, deveria talvez até ter colocado separadamente para a apreciação dos meus pares, sobre a pertinência temática, a legitimidade da AMB, que se tem, inclusive, com a jurisprudência, e a pertinência temática que considerei existir na espécie, porque o texto do inciso se refere a ser ouvido como testemunha ou ofendido em qualquer processo ou inquérito em dia, hora e local previamente ajuizados com juízo ou autoridade competente. A circunstância de o juiz, portanto, ter de se adaptar ao que for ajustado, e a este ajuste faz com que a Associação dos Magistrados Brasileiros tenha exatamente o cuidado do tema entre as suas finalidades. Foi por essa razão que eu superei essa preliminar e, mais uma vez, agradeço ao ministro Marco Aurélio por tê-la suscitado aqui, para que eu pudesse, então, dar ênfase ao que está posto com todos os temas. No meu voto, senhor presidente, eu acatei a legitimidade ativa em tópico específico, exatamente pela circunstância de se haver a referência expressa com juiz ou autoridade competente, como está no inciso 4. Então, eu colho o voto do ministro dos Direitos. Eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio, mas eu acompanho na preliminar e no mérito o voto da ministra Carmen Lúcia. Ministro Federal Lewandowski. Também. Ministro Carlos Grau. Ministro Joaquim. Também acompanha a relatora. Ministro Carlos Brito. Com a relatora. Ministro Ellen Grace. Ministro Celso Mello. Peço vênia para acompanhar a relatora, senhor presidente. Eu também. Eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, acompanha a relatora. Quanto ao mérito, você está de acordo com a inconstitucionalidade? Não, quanto à inconstitucionalidade, presidente, desejo ressaltar que, em termos de tratamento diferenciado, somente admito, no âmbito dos Estados da Federação, quando haja simetria com a Constituição Federal. E não me consta que os delegados de carreira da Polícia Federal tenham uma prerrogativa semelhante a esta, assegurada constitucionalmente. Acompanho a relatora, vejo a disposição como a encerrar uma colocação contrária aos ares republicanos, aos ares democráticos, ao tratamento igualitário dos cidadãos e servidores em geral e, portanto, um verdadeiro privilégio. Então, proclamo o resultado. O tribunal, por maioria vencido, o ministro Marco Aurélio rejeitou a preliminar de legitimidade ativa e, no mérito, por votação unânime, julgou procedente a ação. Ministro Ricardo Lewandowski, você estava se referindo à DIN 2192? Pois não. Então, para julgamento, a ação direta de constitucionalidade 2192 do Espírito Santo, do qual o relator ministro Ricardo Lewandowski, requerido do Procurador-Geral da República, requerido do Governador do Estado e Assembleia Legislativa. Você está com a palavra. Senhor presidente, eu peço vênia para fazer um brevíssimo resumo do meu voto
Trata-se de adin ajuizado pela Procuradoria-Geral da República contra o artigo 4º e a tabela 10 da Lei 6.065, de 3 de dezembro de 99, do Espírito Santo, ainda em vigor, que altera a tabela de vencimentos de integrantes da carreira da Polícia Civil do Estado, dentre os quais delegados, investigadores, escrivães, papiloscopistas, peritos criminais, etc. O plenário dessa Corte deferiu o pedido liminar para suspender a eficácia do artigo impugnado. Pelo meu voto, senhor presidente, citando diversos precedentes, estou assentando a inconstitucionalidade do referido artigo e da tabela, por via de consequência, que se originou de emenda parlamentar, e o faço por vício formal consistente na usurpação da competência privativa do chefe do Executivo para iniciar projetos de lei versando sobre matéria, segundo disposto no artigo 61, parágrafo 1º, A e C da Constituição Federal, pela procedência integral, portanto. O tribunal está de acordo? Então, o resultado do julgamento, julgar procedente a ação por votação unânime. Ministro Joaquim Barbosa, nós temos aqui uma cautelar, Vossa Excelência, é coisa breve. Duas. Então, vamos chamar as duas idênticas. Então, vamos jogar para julgamento conjunto. Medidas cautelares em ação direta inconstitucional 4.062 de Santa Catarina. Aliás, ambas são de Santa Catarina. E na ADIM 4.075. Requerente em ambos, o Procurador-Geral da República, Vossa Excelência, está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de ação direta com pedido de liminar, juizada pelo Procurador-Geral da República, atendendo à representação formulada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em face da expressão "e tubarão", contida no inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 399 de 2007 do Estado de Santa Catarina, que dispõe sobre a elevação de promotorias de Justiça e a reclassificação, criação e extinção de cargos na carreira do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. A outra ADIM diz respeito à magistratura, elevação de comarcas à entrância especial. Foi acrescentado a comarca de Tubarão, fora do que estava previsto no projeto de lei encaminhado pelo Tribunal de Justiça. Eis o teor da norma impugnada. Artigo 1º. Ficam elevadas as seguintes promotorias de justiça e os cargos de promotor de justiça respectivos. Primeiro, as das comarcas de Joinville, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Lages e Tubarão, da entrância final para a entrância especial. Os requerentes sustentam a ofensa ao artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, e 127, parágrafo 2º, e 128, parágrafo 5º, todos da Constituição Federal. Afirma que a expressão ora questionada, contida na norma citada, é resultado de emenda parlamentar a projeto de lei encaminhado pelo Ministério Público e pela magistratura à Assembleia Legislativa Local. Assim, continua o requerente, ao emendar o projeto de lei para reclassificar as promotorias e os cargos de juízes, referentemente a Tubarão e os respectivos cargos de promotor, erigindo-os de entrância final a entrância especial, o Parlamento Estadual não observou o disposto nos artigos 61, parágrafo 1º, e 127, parágrafo 2º, 169 e 128, parágrafo 5º da Constituição Federal. Afirma que, segundo a orientação firmada por esta Corte, o Poder Legislativo pode modificar os projetos de lei apresentados, desde que as emendas parlamentares não importem em aumento de despesa ou disponham sobre matéria diversa daquela constante do projeto de lei. Requer seja deferida a medida cautelar. Eu estou deferindo a cautelar em ambas as ações diretas, suspendendo as expressões "e Tubarão" contidas nas duas leis. O tribunal está de acordo? Então, concederam a medida liminar em ambas as ações para suspender a eficácia da expressão Tubarão, contida no caput no inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 398 e do artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 399, ambos de dezembro de 2007, do Estado de Santa Catarina, tudo por votação unânime. Ministro Hélio Grau. Agravo regimental no recurso extraordinário 536.881 de Minas Gerais, em que agravante com VAP Engenharia e Construções, de agravado no município de Belo Horizonte. Senhor presidente,
A decisão agravada tem esse teor. A decisão impugnada foi... Esse é um caso que nós trouxemos da turma, foi afetado, que parece tema de bastante relevância. A decisão impugnada foi publicada em 10 de fevereiro de 2006. O início do prazo recursal deu-se no dia... Vossa Excelência não preferia deixar isso para que o tribunal tivesse com a sua composição plena? Desde que Vossa Excelência me eu acho chame que uma ADI que eu um- tenho em seguida. É melhor, é melhor. Desde que Vossa Excelência chame uma ADI que eu tenho em seguida. Então vamos. Então fica cancelado o pregão. Então vamos de Vossa Excelência agora, ação direta inconstitucional de 1594 do Rio Grande do Norte, que é requerente do governador do Estado. Você está com a palavra. Senhor presidente, é uma questão muito singela. O governador do Rio Grande do Norte impugna uma lei que anistiou faltas funcionais administrativas cometidas em serviço por funcionários públicos estaduais. Problema da iniciativa legislativa para tanto. Eu estou encaminhando no sentido da procedência do pedido para declarar inconstitucionalidade, louvado em reiterada jurisprudência do tribunal, estou mencionando nos aspectos que são fundamentais, a obrigatória observância de vários princípios pelos Estados-membros, entre os quais o pertinente ao processo legislativo, de modo que o chefe do Executivo não pode, o legislador estadual não pode usurpar a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo. E a matéria é nitidamente da competência privativa do chefe do Executivo. Menciono aqui a de 2420, relator ministro Ellen Grace, a de 1440, relator ministro Gilmar Galvão, a de 2856, ministro Gilmar Mendes. Estou propondo a procedência do pedido. Diz o relator, julgação procedente. Eu estou sem o espelho, porque o rapaz que me auxilia, ele teve que se ausentar um instante. Qual é o tema de fundo? É anistia. Anistia. São aniciadas todas as faltas de servidores. Servidores públicos, está bem. Servidores públicos. Estou esclarecido, presidente. Então, o resultado do julgamento, o tribunal julgou a ação procedente por votação unânime. Ministro Menezes, direito. Ação direta de inconstitucionalidade 3.895 de São Paulo, requerente do governador do Estado. Querida Assembleia Legislativa, você está com a palavra. Isso aqui, senhor presidente, é aquela questão dos jogos de azar, sistema de sorteio. Há precedentes da Corte, entendendo que a expressão sistema de sorteios constante do artigo 22, 20 da Constituição Federal alcança os jogos de azar, loterias similares, dando interpretação que veda a edição de legislação estadual sobre a matéria. Estou julgando procedente a ação. O tribunal está de acordo? Presidente. Pois não. Estamos no plenário. Reconheço a existência de inúmeros precedentes sobre a matéria, mas continuo convencido de que não cumpre a União reger serviço público e o serviço lotérico, antes de a destinação dos recursos, é um serviço público de Estado, de unidade da Federação. Reporto-me ao voto proferido no primeiro caso, que envolveu uma lei do Distrito Federal, e peço vênia ao relator, farei juntar o voto, para julgar improcedente o pedido. Nesse caso, você tinha ficado vencido, né? Hein? Nesse outro caso, você tinha ficado vencido. Tenho. Senhor presidente, eu também acompanho o voto, o outro voto proferido pelo ministro relator, mas farei constar as razões do meu voto. Pois não. O advérbio é que não é correto. Também acompanho, porque eu não acompanhei. Ah, sim. Vossa Excelência acompanha porque os Claro. demais acompanham. É verdade. Bem, então proclamo o resultado. O tribunal julgou procedente a ação contra o voto do ministro Marco Aurélio. O ministro Celso de Mello e o ministro Carlos Brito farão juntar seus votos. Vencedores. Ministro Ricardo Lewandowski. Ação direta 2.875, Distrito Federal. Você está com a palavra. Senhor presidente, peço licença também para resumir o meu voto. Trata-se de uma ADI proposta pelo governador do Distrito Federal,
contra a Lei Distrital número 3.139, de 14 de março de 2003, que entende usurpar a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Esta lei, que os ministros veem reproduzido no relatório, em suma diz o seguinte, com minhas palavras, artigo 1º, obriga os hospitais e clínicas de natureza pública e privada, inclusive médicos que trabalham em consultórios particulares, a comunicarem mensalmente à Secretaria da Saúde do Distrito Federal os casos comprovados de câncer de pele que constatarem. O artigo 2º, por sua vez, estabelece a responsabilidade civil do médico que não fizer a comunicação sem prejuízo da responsabilização administrativa e penal. Basicamente, são esses dois dispositivos impugnados. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República manifestaram-se, aliás, a AGU manifestou-se pela improcedência da ação e a PGR manifestou-se pela procedência da ação apenas quanto ao artigo 2º. Eu estou, data vênia, acompanhando o entendimento da PGR por entender que o artigo 1º apenas estabelece uma obrigação que tem um importante alcance epidemiológico, visto que contribuirá para a elaboração de estatísticas e facilitar o estabelecimento de políticas públicas para o combate ao câncer de pele no Distrito Federal. Ademais, a matéria está dentre aquelas cuja iniciativa compete à Câmara Distrital, visto que a Constituição de 1988 consigna, no artigo 23.1, ser de competência comum à União e aos entes federados, e no artigo 23, a proteção da saúde, atribuindo ainda aos mesmos, no artigo 24.12, a competência concorrente para legislar sobre a defesa da saúde. Essa competência, de resto, vem estabelecida no artigo 58.10 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Já o artigo 2º da lei impugnada, que estabelece a responsabilidade civil dos médicos em face da omissão no tocante à comunicação dos casos de câncer de pele à Secretaria da Saúde, penso que o legislador avançou sobre a competência privativa da União para legislar sobre direito civil a teor do que dispõe o artigo 22.1 da Constituição Federal. Especialmente porque, segundo o magistério de Miguel Kfouri Neto, entre aspas, a responsabilidade do profissional de medicina, tirante poucas exceções, jamais se poderá divorciar do conceito tradicional de culpa, no intuito de se qualificar a conduta do médico como lesiva e apta a gerar a obrigação de indenizar. Então, senhor presidente, pelo meu voto, julgo esta ação procedente em parte para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Distrital número 3.139, de 14 de março de 2003. Rígido, portanto, primeiro. O tribunal está de acordo? Então, proclamo o resultado. O tribunal, por votação unânime, julgou procedente, em parte, a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Distrital 3.139, de 2003. Diz Ricardo Lewandowski ainda, ação direta de inconstitucionalidade 2.907, do Amazonas. O senhor está com a palavra. Senhor presidente, também resumo o meu voto, com a licença dos eminentes pares, e é o seguinte: trata-se de uma ADI ajuizada pela OAB Federal contra a Portaria 954 de 2001 do Tribunal de Justiça do Estado de Amazonas, que dispõe sobre o horário de expediente forense nas comarcas da capital e do interior do Estado. A referida portaria, que se encontra transcrita no relatório distribuído aos senhores ministros, estabelece horários e dias diferenciados de funcionamento para as diversas varas e repartições judiciárias do Amazonas. Os argumentos da OAB, em síntese, são os seguintes. Primeiro, cuida-se de um ato normativo autônomo atacável por meio de ADI. Segundo lugar, a ofensa ao princípio da isonomia, artigo 5º, caput da Constituição Federal, porque a resolução dá tratamento diferente aos servidores do Judiciário relativamente aos do Executivo e do Legislativo. 3, a lesão ao princípio da legalidade, do artigo 5º, 2 e 37, caput da Constituição Federal, pois a matéria somente poderia ser regulada por lei. 4, a invasão da competência privativa do chefe do Executivo, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, para legislar sobre regime jurídico de servidores.
E, finalmente, o quinto e último argumento da OAB Federal diz que há extrapolação da competência constitucional do Judiciário, está fixado no artigo 96, 1A e B da Carta Magna, para eleger os seus órgãos diretivos, elaborar os seus regimentos internos, organizar suas secretarias e serviços auxiliares. A AGU e a PGR manifestaram-se pela procedência da ação. Eu passo a votar em resumo, senhor presidente. Eu reconheço inicialmente que se trata de um regulamento autônomo, que pode ser impugnado por meio da ação direta de inconstitucionalidade. Depois, na esteira de outros precedentes dessa Suprema Corte, a exemplo da ADI 2308, relatada pelo ministro Moreira Alves, em que se suspendeu a eficácia da resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que modificou o horário do expediente forense da Secretaria do TJ local e dos juizados de primeiro grau, e ainda da ADI 2400 de Santa Catarina, relatada pelo ministro Ilmar Galvão, estou assentando que o Tribunal de Justiça do Amazonas usurpou a competência privativa do chefe do Executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos. E trago, nesse sentido, um excelente e brilhante voto do eminente ministro Celso de Mello, na ADI 766 do Rio Grande do Sul, em que Sua Excelência define o que integra o regime jurídico do funcionalismo. E... deixa eu me ver. Enfim, o ministro Celso de Mello, com a proficiência que lhe é habitual, estabelece que não apenas integra o regime jurídico do funcionalismo a questão de férias, hora extra, mas especialmente horário, dentre outras matérias. Então, senhor presidente, pelo meu voto, estou julgando procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade para dizer que é inconstitucional a portaria 954/2001 por vício formal, ou seja, por ofensa ao disposto no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Esse é o meu voto. Presidente relator, julga procedente a ação? Os ministros de Direito? Essa portaria não está dispondo sobre o funcionamento de órgãos jurisdicionais e administrativos no âmbito do próprio Poder Judiciário, não? É no próprio âmbito do Poder Judiciário, mas eu meditei muito sobre essa questão e realmente há os precedentes muito específicos, esses que eu citei, sobre essa questão, que dizem que haveria um descompasso entre o funcionalismo pertencente ao Poder Executivo e também ao Poder Legislativo local. E é como eu trago aqui um resumo, mas eu queria, se Vossas Excelências me permitirem aqui, trazer à colação exatamente esse trecho do voto do eminente ministro Celso de Mello, eu vou tratar de encontrá-lo aqui, em que Sua Excelência consigna com muita clareza o que é o regime jurídico do funcionalismo público, dos servidores públicos, e matéria cuja iniciativa pertence exclusivamente ao chefe do Executivo. Diz o ministro Celso de Mello, trata-se, em essência, de noção que, em virtude da extensão de sua abrangência conceitual, compreende todas as regras pertinentes as formas de provimento, as formas de nomeação, a realização do concurso, a posse ao exercício, inclusive as hipóteses de afastamento, de dispensa de ponto, de contagem de tempo de serviço, as hipóteses de vacância, a promoção e respectivos critérios, bem como a avaliação do mérito e classificação final, concursos, títulos, interstícios mínimos, aos direitos e às vantagens de ordem pecuniária, às reposições salariais e aos vencimentos, ao horário de trabalho, estou sublinhando aqui, aos adicionais por tempo de serviço, gratificações diárias, ajudas de custo e acumulações remuneradas, as férias, licenças em geral, estabilidade, disponibilidade, aposentadoria, deveres, proibições, as penalidades de sua aplicação e, finalmente, ao processo administrativo. Esse é o entendimento de Sua Excelência no que diz respeito ao regime jurídico dos servidores públicos. A impressão que eu tenho é que a distinção aí é de que a portaria não se limitou a disciplinar o horário de expediente de atendimento ao público, mas adentrou a matéria de regime da jornada de trabalho, que depende de lei. Exatamente. Vossa Excelência tem toda a razão. Lei. Toda a razão. Então, nesse sentido... competência, não seria apenas de competência. Não.
Não seria apenas de competência, dependeria de lei também. Né? É que a forma, o tipo legislativo para isso não poderia ser uma resolução. Não abortaria. Na verdade, está alterando a jornada de trabalho. Não se trata apenas de abrir o foro no expediente tal, chamado expediente externo. O tribunal, evidentemente, tem competência para regular. Sim, claro. Isso depende de Mas, cada... também o princípio da legalidade, da isonomia, todas essas alegações que foram feitas pela OAB Federal, em princípio, me parecem pertinentes. Porque da petição inicial, parece-me que a grande preocupação era com o jurisdicionado, que fica, portanto, mediante atos de um dos poderes, suscetível quanto ao exercício dos seus direitos. Daí porque, para isso, depende realmente de um tipo legislativo específico que dê segurança ao direito de quem faz uso desse serviço. Eu entendo que o vício está no fato de se tratar de uma portaria, que é ato de decisão singular. Se fosse uma resolução do próprio tribunal, ato de decisão colegiado, acho que a matéria se comportaria no artigo 96, inciso 1º, a linha A da Constituição, e não haveria vício de inconstitucionalidade. Então, eu me inclino para considerar inconstitucional pela usurpação de função do colegiado, do tribunal. Agora, há aspectos que, a meu ver, precisam ser considerados. E um deles diz respeito à autonomia administrativa do próprio tribunal. Isso. O presidente do tribunal, ele personifica o tribunal. E, na maioria das vezes, nós temos a submissão das portarias até ao colegiado, né? E, no caso, não há uma redução da jornada. Observa-se a jornada em termos de prestação de serviços, a jornada corrida de 6 horas. E essa prática é adotada, inclusive, creio, no próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, o tribunal... Um aspecto que me pareceu interessante, porque nessa portaria há um dispositivo, que é o artigo 3º, que faz exatamente a ressalva no que concerne ao expediente forense para o recebimento de petições. Diz assim: a diretoria do Fórum Ministro Enoque Reis, nesta capital, manterá serviço de recebimento de petições dos advogados, defensores públicos, promotores e curadores de justiça, para posterior remessa às respectivas varas, exclusivamente para fim de contagem do prazo processual. Parágrafo 3º do artigo 132 do CPC, no horário de tal a tal hora. Na realidade, o que me pareceu... Sobre a organização, sobre o funcionamento. Estou deduzindo, é que a portaria agora deveria ser uma resolução. Regula o funcionamento do expediente administrativo do tribunal. Ele não alcança o regime jurídico, nem muda o horário da jornada de trabalho. A jornada de trabalho é a mesma. Ele apenas regula o horário de funcionamento e existem peculiaridades locais no Amazonas, no Pará, tanto isso que os fusos horários são diferentes. O horário do servidor há circunstâncias... De 6 horas o horário. Continua 6 horas. E ele ressalvou expressamente, com a devida cautela, a possibilidade de manter-se o respeito intangível aos prazos processuais. Eu não consigo visualizar, e tenho a impressão até mesmo que não conflita com o precedente do ministro Celso de Mello, porque a preocupação do ministro Celso de Mello foi exatamente o de conceituar o regime jurídico. E o horário, evidentemente, inclui-se no regime jurídico se há modificação da jornada de trabalho. Mas quando se trata apenas de regular o funcionamento do expediente administrativo do tribunal, o tribunal é competente. Artigo 96, inciso 1, a linha A da Constituição. Apenas para terminar o meu voto, presidente... Assim, nós estaríamos retirando do tribunal a competência para estabelecer o seu expediente administrativo. Apenas eu gostaria de terminar o voto. Desculpa, ministro Marco Aurélio, foi interrompido. Sim, não, imagina, Vossa Excelência trouxe achegas importantíssimas. Eu continuo acreditando que só devemos partir para a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo abstrato quando o conflito seja evidente. Nós estamos aqui a discutir a matéria e estamos pensando muito e devemos pensar muito, porque isso implica o bom funcionamento, né, na administração do tribunal, né? E já se tornou extremo de dúvidas que não houve
o benefício maior para os servidores quanto à redução da jornada de trabalho. A jornada de trabalho continua sendo a mesma, 6 horas corridas. Isso se coaduna, inclusive, com o preceito da Constituição Federal relativo aos turnos ininterruptos, em que há sequência do trabalho, né? Por isso é que eu penso que, até mesmo considerada a prática existente nos diversos tribunais do país quanto à regência do expediente administrativo, não se deve glosar essa portaria. Eu peço vênia para julgar improcedente o pedido formulado. Eu só tenho dúvida se o modelo adequado de regência da matéria é a portaria ou se seria uma resolução do próprio tribunal. Tenho dúvida quanto o ato do tribunal. Compete aos tribunais. Porque está dito na Constituição, compete aos tribunais. Privativamente aos tribunais. Artigo 96, inciso 1º, a linha A. Eu receio que, dentro em pouco, o Conselho Federal ajuize alguma coisa contra ato da presidência do Supremo relativamente ao funcionamento do protocolo. Vossa Excelência, uma observação, apenas entre parênteses. É o seguinte, que, na verdade, nós estamos tratando aí, segundo o ministro Carlos Brito, de uma agressão à Constituição porque foi feita pelo presidente e não pelos tribunais, pelo tribunal. Seria isso? Seria. Eu queria só pontualizar 2 questões que me parecem importantes. É que aí nós estamos diante da capacidade regimental, não se trata de regulamento, capacidade regimental. E não, é no fim, na parte final do artigo. É na parte final. Aí dispõe sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Mas através de regimento. Não, o regimento é a primeira parte, essa é uma segunda parte, né, do dispositivo. Bom, de todo modo, eu queria só deixar pontualizada essa circunstância que me parece importante. Nós não estamos aí diante do exercício de capacidade regulamentar, mas de capacidade regimental que é atribuída aos tribunais, uma parcela da função normativa, assim como o Poder Legislativo exerce a outra parcela dessa função normativa, que é a função legislativa. Ou seja, cabe uma função normativa ao Poder Judiciário, assim como cabe uma parcela da função normativa ao Legislativo. O Legislativo tem o monopólio da função legislativa, não da função normativa. Eu admitiria se, nos consideranda da portaria, houvesse referência a uma decisão do tribunal. Não há. Como disse o ministro Não há. Eros, Vossa Excelência me permitir, como disse o ministro Eros, isso é uma matéria da economia interna do tribunal. O tribunal pode dar competência ao presidente para baixar esses atos. O que a Constituição fala é que compete aos tribunais, mas não diz que compete ao órgão colegiado A, ao órgão colegiado B ou ao presidente. Ao meu sentir, o que me chamou a atenção é que, na realidade, o precedente que foi lembrado cuida da definição do regime jurídico. E, evidentemente, que o horário está incluído no regime jurídico, não há a menor dúvida. E essa foi a cautela do ministro Celso. Mas aqui não há alteração do horário. Não há, não. O horário é o mesmo. E, mais do que isso, como pode haver dificuldades, o próprio presidente do tribunal, nesta portaria, determinou uma providência indispensável para assegurar o cumprimento do disposto do Código de Processo Civil com relação ao recebimento de petições ou de ações. Então, me parece que nós vamos tirar uma competência que obedece às peculiaridades locais, mesmo porque no Amazonas há fuso horário diferente, há situação climática diferente, e isso fica na alçada do presidente ou do órgão do tribunal, o que for, regular o funcionamento do expediente administrativo, desde que, como pôs o ministro Celso Mello, pelo menos na minha compreensão, não haja alteração do regime jurídico. O que quer dizer, no caso, não houve alteração do regime jurídico porque o horário de funcionamento de trabalho da jornada foi obedecido. Essa é a razão pela qual eu ponderaria sobre a necessidade de se fazer uma revisão no sentido de julgar constitucional a portaria do presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Na verdade, quando eu trouxe essa DIN aqui para julgamento plenário, eu vim, confesso a Vossas Excelências, sem grande convicção,
Porque o meu primeiro impulso foi exatamente o de conestar essa portaria, entendendo exatamente que cabe aos tribunais regulamentar o horário do expediente forense em seus respectivos estados. Mas não apenas eu me ative a este precedente que foi relatado pelo eminente ministro Celso de Mello, mas que trata especificamente só sobre a questão do regime jurídico, mas um específico, que é a de 2308, relatado pelo ministro Moreira Alves, que invalidou em sede cautelar uma resolução do órgão especial Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não uma mera portaria. Mas eu acho que a discussão é extremamente oportuna, porque nós temos que estabelecer agora, por este plenário, a seguinte questão: são competentes os tribunais de justiça dos estados para, por meio de resolução ou portaria, estabelecer os horários de expediente forense, ou seria desejável que isso fosse... Forense, não. Ele estabelece o horário do expediente administrativo. Sim, mas, por consequência, aqui também se estabelece nessa portaria, se os senhores verificarem, claro, expediente forense também. Mas obedecendo o regime do Código de Processo Civil. Pois é, mas também expediente forense. Então, essa é uma questão até de caráter administrativo muito relevante, e até nesse momento em que se criou o Conselho Nacional de Justiça. Essa é uma matéria que tem que ser deixada aos tribunais de justiça local, aos tribunais regionais do trabalho, federais, ou é uma matéria que tem que ser regulada em nível nacional? É uma questão que eu coloco. A atuação do Conselho Nacional de Justiça rege-se pelo princípio da subsidiariedade, sob pena de se comprometer, aí sim, a autonomia institucional dos órgãos do Judiciário, especialmente dos Estados-membros. Agora, o ato em si, ele não dispõe sobre jornada de trabalho, porque a jornada de trabalho aqui explicitada é exatamente aquela já estabelecida em lei. É um período contínuo de 6 horas. O de que se cuida é exatamente o estabelecimento do horário de expediente forense, o que significa que nós deveríamos, talvez, deslocar o parâmetro de confronto do plano da reserva de lei para o plano do autogoverno da magistratura, ou seja, concentrando a discussão não em função do postulado da reserva de lei formal, mas sim deslocando a matéria para o plano do exercício autônomo por parte dos tribunais de prerrogativas de índole institucional que lhes permitem dispor com relativa liberdade decisória, observadas as cláusulas estabelecidas na legislação processual, é o que, no caso, aparentemente, ocorre, tanto que não só a legislação processual é observada, mas a própria lei de registros públicos, na medida em que esta portaria mantém o horário que a própria lei dos registros públicos estabelece para a execução dos serviços das serventias extrajudiciais, portanto, dos tabelionatos de notas e dos registros civis que há, não é? Então, sob esse aspecto, a mim me parece que não haveria infringência. Celso, por essa razão, sim, é que no artigo 3º ele mantém o horário de funcionamento dos cartórios. Exatamente. O artigo 3º exatamente por esse mantém. aspecto. Exatamente. Se o horário do nós expediente tal continua sendo sendo das 8 às 12 e das 14 às 17. Presidente, me parece que há um dado que talvez esteja escapando e que eu acho muito importante do que o ministro Celso de Mello acaba de dizer, aliás, o ministro Marco Aurélio já tinha dito. Esta portaria veio, se Vossas Excelências verificarem, ela é de um período em que nós tivemos a crise do apagão, a chamada crise do apagão, ela é de 91. Tanto que, nos considerando, está assim: o desembargador Djalma Martins, presidente, no uso de suas atribuições legais e considerando a presente necessidade de se realizar gastos, inclusive, e aí faz a referência expressa, energia elétrica e pessoal. Então, ela veio, imagina, o tribunal, ou todos os poderes da República... A senhora queria economizar porque está diminuindo. Sim, então, ele tinha a necessidade... Ela não seria expedida para manter um regime a título de economia. Não, isso que eu estou dizendo, que diante de uma contingência, se nós não reconhecermos que o tribunal
há de ter competência para lidar com o seu funcionamento, tendo em vista as suas finalidades, tal como disse o ministro Celso de Mello, me parece que poderia engessar um pouco mas o quanto a isso, eu judiciário. estou em pleno acordo com Vossa Excelência. Isso aqui veio por causa disso. O que me parece, isso foi objeto de objeção na petição inicial. Exatamente. É Exatamente, que a petição estamos de inicial acordo. nega ao presidente do Tribunal de Justiça competência para isso. É textual na petição inicial, ele diz que o presidente transcreve dois dispositivos do regimento interno, no qual, e isso não foi contestado, segundo os quais o presidente não tem competência para isso. Porque a Constituição expressa, quanto ao problema do autogoverno, não há dúvida, compete privativo aos tribunais. Eleger seus órgãos e tal, e dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Ora, na verdade, esta portaria dispõe textualmente sobre órgãos jurisdicionais, porque ela obriga textualmente o juiz a cumprir horários sob pena disciplinar. É textual, artigo 4º. Ficam obrigados finalmente a cumprir os horários de expediente fixados nos artigos anteriores, sob pena de responsabilidade funcional. Portanto, está dispondo sobre o funcionamento do órgão jurisdicionais. E, evidentemente, nos demais artigos, está dispondo sobre o funcionamento dos órgãos administrativos. Diz mais, de apoio administrativo, ora, horário de apoio dos órgãos de apoio administrativo, horário de expediente administrativo dos órgãos de apoio do tribunal. O texto é assim. Exatamente. Em outras palavras, quer dizer, o presidente do tribunal é que tomou a iniciativa de dispor a respeito de uma matéria que, segundo a Constituição, embora fazendo parte do poder de autogoverno do judiciário, compete ao tribunal. A menos que o tribunal tivesse delegado por via regimental ao presidente do tribunal o poder de regulamentar. Aí fala no uso de suas atribuições legais. Eu realmente estou convencido, como o ministro Marco Aurélio avançou, de que realmente acho que o tribunal tem competência para fixar o horário de expediente externo e o horário de expediente interno. Sim, eu acho que essa é uma demarcação que tem que ser feita. Desde que não altere a jornada de trabalho. Vossa Excelência, me permite uma observação? Pois não, claro. Eu quero voltar à minha observação anterior. Nós temos decidido seguidamente aqui, quando examinamos, quando vem algum regulamento, em decisões monocráticas, que o problema não é de constitucionalidade, mas o problema é de legalidade. E aí não conhecemos da discussão. Muito bem. O que ocorre no caso é que a Constituição atribui o exercício da função regimental aos tribunais. E o que houve aí foi como se fosse um regulamento, algo que complementa a lei e que, no caso, complementou indevidamente o que deveria ser o regimento. Eu tenho para mim, portanto, que nós estamos diante de um caso de afronta, não à legalidade, mas ao regimento, à regimentalidade, se me for permitido o uso da expressão. E essa não é matéria a ser discutida no Supremo Tribunal Federal. Isso é matéria que deveria ser discutida em outra instância, mas não cabe a nós. Mas é que diz interferir nesse Isso não deixa de ser um ato normativo autônomo que pode, em tese, afrontar a competência de autoadministração que tem os tribunais, o Poder Judiciário. Meu Deus do céu, nós estamos aí diante, nós estamos diante de um ato do próprio tribunal, contra o próprio tribunal, contra a regimentalidade do próprio tribunal. Isso, guardadas as devidas proporções e feito um paralelo, é como se um regulamento afrontasse a lei, ou a capacidade de dispor em matéria legal. Mas o fundamento de validade é o artigo 96, inciso 1, a linha A da Constituição. Brasileiro, na realidade, ela impugna especificamente a matéria objeto da portaria, que teria de ser matéria de lei. Essa é a impugnação central. Não, mas isso nós podemos rejeitar o fundamento. Claro, mas essa é a Por impugnação aí eu não tenho central. dúvida nenhuma em acompanhar. É possível se rejeitar. Por aí eu não tenho dúvida em acompanhar. Mas se a questão for outra, eu não tenho dúvida nenhuma em insistir no meu ponto de vista. Agora, se seria matéria de lei que não caberia ao regimento, tudo bem, aí eu acompanho Vossa Excelência. Senhor presidente, eu avanço meu voto no sentido de assentar a inconstitucionalidade pela inadequação do ato singular com que o presidente do tribunal se manifestou, portaria, deixando de fazê-lo colegiadamente, deixando de ser um ato do tribunal no rigor dos termos da Constituição.
Vossa Excelência bem citou. Artigo 96, inciso 1, a linha A. Pronto. Com todas as vênias é como voto. Com todas as vênias, perdoe, ministro Carlos Brito, se esse ponto de vista prevalecer, eu daqui para frente, quando chegar algum questionamento sobre algum regulamento, algum decreto, eu vou examinar e não vou remeter à instância que julga a legalidade. A questão, guardada essas proporções, o paralelo é exatamente a mesma. Mas tudo bem. Não, o que se bem entendi, eu não sou, evidentemente, intérprete do ministro Carlos Brito, é que essa norma da Constituição foi ofendida diretamente, porque foi praticado um ato por quem, pela Constituição, não tinha competência para fazê-lo. O parâmetro de controle é o artigo 96, inciso 1, a linha A. Ou seja, na verdade, trata-se de ofensa direta à Constituição, porque foi praticado um ato em desacordo com a norma de competência prevista na Constituição. Que exige a observância do princípio da colegialidade. Da colegialidade. Trato dessa Eu matéria. até nem faria reparo, porque provavelmente esta situação do Supremo Tribunal Federal, de que o regimento interno tivesse atribuído ao delegado tal competência ao presidente do tribunal, para regular o horário de secretaria, etc, etc. Eu não teria nenhuma dúvida em acompanhar. Mas a petição inicial, ela argue exatamente o fato de que o regimento interno não delegou ao presidente competência para fazê-lo. E na portaria não há invocação do regimento interno. Mas nas informações está aqui... Se me permitir, o ministro Carlos Brito, eu indagaria. Esse é o único preceito da Constituição que atribui o exercício de competência normativa aos tribunais? No caso, sim. No caso, mas eu não vejo se há outro. É funcionamento é sobre funcionamento de órgão jurisdicional e órgão administrativo. Fora dessa hipótese... O autogoverno da magistratura está exatamente aí. O núcleo do poder de autogoverno está aí. Quer dizer, fora dessa hipótese, a Constituição não atribui nenhuma outra competência normativa. Não, é que no ato da Vossa Excelência viu as informações, ministro? Organização e divisão judiciária. Sim, fora essa. É porque nas informações, presidente, está expresso que, diferentemente do que afirma o autor da ADIM, o mencionado ato normativo e regulamentar derivado do comando legal contido no artigo 70, inciso 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado do Amazonas, Lei Complementar Estadual 17 de 97, que tem a seguinte redação: artigo 70. Ao presidente do Tribunal de Justiça compete 1. Superintender, velando pelo regular funcionamento de seus órgãos e pela observância e tal. Isso está nas informações. Então, o que, na verdade, nós estamos... Pela lei, é só fiscalizar. Não, Só fiscalização. É só fiscalização. Superintender na qualidade de chefe do poder todo o serviço de justiça, velando pelo regular. Então, eu não sei se é alguma... Não há dúvida. E eles que interpretaram que isso estava na presidência. Presidente, eu queria apenas fazer alguns esclarecimentos. Eu estou realmente muito sensibilizado pelos argumentos que foram expendidos aqui essa tarde e eu realmente sempre me inclinei pela autonomia dos tribunais locais para regular a matéria de economia interna. Mas apenas gostaria de observar o seguinte: eu pensei aqui, que eu li o meu voto em resumo, mas o autor, que é a autora, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, diz, entre aspas, o seguinte: na ausência de regramento acerca da matéria, tomou por apoio o ato impugnado o entendimento de que, na falta de preceito legal, caberia ao presidente do TJ legislar, entre aspas. E, depois das informações, o presidente do TJ local, ele observa o seguinte, que essa norma nasceu de uma reunião com todos os interessados da comunidade jurídica, ou dos operadores do direito, de uma discussão da qual participaram o então presidente do tribunal, juiz de direitos, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, a seccional local da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo que todos teriam concordado, menos os representantes da OAB. Então, o presidente certamente se arrogou ao direito. E menos os desembargadores também. Menos os desembargadores. Os desembargadores. O presidente, então, em face dessa reunião, pegou e editou a portaria. Esta aqui é a verdade. Eu que estou submetendo a Vossa Excelência, talvez fosse importante deixar fixado isso. Primeiro, o tribunal tem competência para regular essa matéria. No caso, essa competência não foi exercida pelo tribunal. Decorreu da prática monocrática. Uma prática monocrática do ato do poder. E a Lei de Organização Judiciária do Estado do Amazonas atribuiria
enfim, eu não sei, essa possibilidade ao presidente do Tribunal de Justiça? Não, é só para fiscalizar. Tem isso, Só para Pelo menos o dispositivo que a desembargadora cita aqui é que o princípio da colegialidade parece que não foi respeitado. Tá certo. Este é que é o fato que pode gerar inconstitucionalidade. Olha aqui, o artigo 70, só para efeito de interpretação da lei orgânica, diz o seguinte: artigo 70, ao presidente do Tribunal de Justiça compete: 1. Superintender, na qualidade de chefe do Poder Judiciário do Estado, todo o serviço da Justiça, velando pelo regular funcionamento de seus órgãos e pela observância do cumprimento do dever por parte dos magistrados, serventuários e servidores da Justiça. Inciso 61. Exercer outras quaisquer atribuições mencionadas em lei, neste Código ou no regimento interno. Não tem. Esse é o texto da lei orgânica do Não dá. Estado do Amazonas. Eu vou pedir vênia ao ministro relator e ao eminente ministro Peluso, mas eu vou insistir no raciocínio que antes desenvolvi. Eu entendo que não há inconstitucionalidade, nem na perspectiva posta da competência do órgão colegiado, porque a distribuição constitucional referida aos tribunais pode ser distribuída internamente, seja pelo regimento do tribunal, seja pela lei orgânica. E não me parece que a expressão utilizada pela lei orgânica, com o verbo superintender, seja restritiva da capacidade que tem o presidente do tribunal de regular o funcionamento dos órgãos administrativos e, portanto, do expediente administrativo do tribunal. Mesmo porque, pelo menos na minha compreensão, trata-se, já foi aventado por outros eminentes colegas nesta tarde, de matéria que alcança peculiaridade local. E o presidente do tribunal pode, dentro do espírito da lei orgânica e da própria expressão constitucional, entender de regular esse horário de funcionamento dos serviços de expediente, sem, é preciso que se diga, alterar a matéria relativa ao regime jurídico. Ou seja, no caso, não há essa alteração, porque a carga horária foi mantida. Por essas razões é que eu peço vênia ao eminente ministro Lewandowski para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Vênia também para acompanhar essa divergência do ministro Carlos Alberto Direito. Para mim, a questão se resume no seguinte, é muito simples. Os tribunais podem exercer função regimental. Ponto. E isso está no âmbito da função regimental. Não houve nenhum excesso no caso. Senhor presidente, então eu, como antecipei voto, eu me mantenho no sentido de consignar a inconstitucionalidade da portaria, tomando como parâmetro de controle da constitucionalidade desse modelo normativo o artigo 96, inciso 1º, da linha A, linha A da Constituição, consagrador do princípio do autogoverno dos tribunais. Logo, em homenagem ao princípio da colegialidade, a matéria deveria ser regrada por resolução do tribunal e não por portaria de seu presidente. Ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, também eu vou pedir vênias, muitas vênias ao brilhante voto do ministro Lewandowski, mas eu vou acompanhar a divergência iniciada pelo eminente ministro Menezes Direito por entender que não tem havido a agressão ao princípio constitucional da legalidade, que foi o que foi arguído e que consta do voto. Na linha, portanto, da divergência, eu também julgo improcedente a presente ação. Ministro Joaquim Barbosa. Eu acompanho o eminente relator, mas por outro fundamento. Eu entendo que há violação ao 96.1a. Ministra Ellen Grace. Também eu, senhor presidente, convênia da Então, divergência. nesse caso, Vossa Excelência vota com o relator, né? Sim, mas agora, por mudando o parâmetro de... por outro pronto, fundamento. está certo, está certo. É nesse mesmo sentido o meu voto, senhor presidente, também por agressão ao artigo 96.1a da Constituição, entendo que a ação deva ser julgada procedente. Ministro Marco Aurélio, julgação improcedente. Eu adiantei, presidente, o ponto de vista quando, de certa forma, contribuiu para a boa fundamentação de meu voto, o ministro Menezes Direito, no sentido de declarar a constitucionalidade. Por que eu faço?
porque não posso vislumbrar, na referência genérica à atuação do tribunal, o alcance de apanhar também atos administrativos, que no dia a dia ficam a cargo daquele que personifica o tribunal, que é o próprio presidente. Não imagino regimento interno a disciplinar, consideradas as especificidades locais, a disciplinar o funcionamento de varas, de cartórios de varas. Essa atuação, ela se faz a partir de ato realmente do administrador que é o próprio presidente do tribunal. Não encontro na Constituição Federal um preceito que possa ser cotejado com a portaria editada a ponto de concluir-se pela inconstitucionalidade. Não há regência. A alusão à competência do tribunal é uma alusão que precisa ser sopesada considerando-se os casos concretos. E não estamos aqui a discutir ofício judicante em si. Nós estamos a discutir um ato que, inclusive, tem a seu favor a presunção de merecimento quanto à atividade a ser desenvolvida pelos cartórios, simplesmente administrativo. Por isso, reafirmo o voto que proferi no sentido da improcedência do pedido inicial e declaração, portanto, de constitucionalidade da portaria. E se pega o enfoque mais rigoroso, nós nos veremos aqui, porque a prática nos tribunais é essa, os atos são baixados pelos presidentes. Nós nos veremos com uma série de ações diretas de inconstitucionalidade, quem sabe, inclusive, a ação direta de inconstitucionalidade contra ato da presidência do próprio Supremo. Senhor presidente, eu entendo inicialmente que a matéria versada na portaria subsume-se ao âmbito do autogoverno da magistratura. Logo, é passível de regulação mediante ato emanado do próprio tribunal, prescindindo-se, em consequência, da intervenção do poder legislativo. Isso considerado o estrito teor, não é, do ato em questão. Agora, tenho para mim, com toda a vênia, considerada a norma de parâmetro que já foi aqui invocada por Vossa Excelência, pelo eminente ministro Carlos Brito, que se contém no artigo 96, inciso 1º da Constituição, e é exatamente esse artigo que encerra o próprio núcleo do autogoverno da magistratura. Tenho para mim que o artigo 96 estabelece uma imputação de atribuições, de responsabilidades institucionais e de competências ao próprio órgão colegiado, a tornar exigível, portanto, a observância do princípio da colegialidade, a não ser que, com base nesse mesmo postulado da colegialidade, houvesse sido delegado ao presidente daquela Corte Judiciária o exercício singular, monocrático, de determinadas atribuições, o que, no caso, não ocorreu. Então, sob esse ângulo, eu entendo com toda a vênia, senhor presidente, que se impõe a procedência da ação. Também vou pedir vênia aos eminentes ministros que abriram a dissidência e acompanhar o eminente relator, julgando procedente a ação, sobretudo porque, do ponto de vista da objeção suscitada pelo ministro Eros Grau, eu acho que seria realmente, de algum modo, compreensível, não fosse a existência da norma inscrita no inciso B, onde há uma disposição ainda mais textual que diz: compete aos tribunais organizar suas secretarias, serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados. Em outras palavras, trata-se de organização dos serviços administrativos e jurisdicionais. E aqui, no caso,
em norma expressa, o presidente do tribunal regulou, inclusive, o horário de funcionamento dos órgãos jurisdicionais e, inclusive, comminou responsabilidade disciplinar aos magistrados que descumprissem a nova regulamentação. Razão por que, pedindo vênia a todos esses votos dissidentes, eu acompanhei o eminente relator, julgo procedente a ação e proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, julgou procedente a ação, vencidos os ministros Menezes Direito, Carmen Lúcia, Eros Grau e Marco Aurélio. Senhor presidente, eu peço a palavra só para dizer que eu farei consignar em meu voto tudo que foi discutido aqui, sobretudo esse aspecto importantíssimo que é a faculdade de autogoverno dos tribunais, ou que se insere na faculdade de autogoverno dos tribunais, desde que a decisão seja colegiada, a disciplina do horário de trabalho de juízes e servidores, bem como o horário de trabalho, enfim, dos juizados e das demais repartições judiciais. Agora, por uma questão não apenas de cautela, mas é sobretudo uma questão legal, eu acho que o tribunal teria que fixar a eficácia dessa decisão, para que não se vá anular, eventualmente, ou permitir pretexto de anulação de qualquer ato praticado. Eu acho que a eficácia teria que ser ex nunc. Ex nunc. Pois não, é bem lembrado isso. Então, daremos... Eu não objetaria isso. Precisaríamos deliberar por causa da exigência, por causa da exigência. Dos 2 terços, não é? Dos 2 terços. Acho que seria a solução, porque senão nós vamos dar pretexto para arguir nulidade de atos praticados, etc, etc. Tá certo. Então vamos escolher, o tribunal está de acordo? Está de acordo, ministro Marco Aurélio? Também que seja ex nunc a eficácia? Quanto aqui? A ação foi julgada procedente. Não, presidente, eu tenho sustentado invariavelmente que se tem o vício a partir da edição do próprio ato, no que conflitante com a Constituição Federal. Eu peço para me manter fiel a esse entendimento. Mas o tribunal ninguém mais acompanha, então o resultado do julgamento é julgar procedente a ação nos termos já enunciado, com eficácia ex nunc reconhecida por maioria, vencido nesse ponto o ministro Marco Aurélio. Não havendo mais feitos e dado adiantado a hora, considero encerrada a sessão. Que foi muito proveitoso.